Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Aqui é o professor Catalano do Cataflix. Para você que está entrando agora aí no canal do YouTube, é fundamental que você dê o seu joinha, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as nossas notificações de futuras aulas. Essa aula de bônus hoje vai ser de Direito Constitucional. Vamos falar de princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Fica comigo, vamos junto! Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Estamos de volta aqui na Cataflix, a plataforma do concurseiro, e vamos iniciar hoje a nossa caminhada rumo ao direito constitucional, a nossa aula 1. E na aula 1, o que nós vamos tratar? Nós vamos ver o título 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. E o título 1, senhores, ele trata dos princípios fundamentais que regem a República Federativa do Brasil. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque tudo que tiver no título 1, que começa no artigo 1º da CF e vai até o artigo 4º, parágrafo único, tá? Tudo que se encontrar escrito aqui será princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Então vem comigo, pessoal, ó, o artigo 1º, o Reginaldo vai colocar na lousa para você acompanhar aí. O artigo 1º ele fala assim, ó: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de quem? Dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se num Estado democrático de direito, né? Então, olha lá, o conceito jurídico do Brasil qual é? É uma pessoa jurídica territorial soberana, né, regida por norma de direito público internacional, tá? É uma pessoa territorial. Agora, dentro desse ordenamento jurídico, dentro desse Estado Democrático de Direito, já que nós temos as normas constitucionais no topo da pirâmide de Hans-Kelsen, né, que é a teoria hierárquica normativa das normas, aonde a norma constitucional vai estar no topo dessa pirâmide e sobre uma supremacia sobre as demais espécies normativas. Agora, senhores, uma vez que o Poder Legislativo tem a competência de elaborar as normas, o que é que a Constituição fez? Ela trouxe determinados princípios de comandos obrigatórios para o legislador infraconstitucional. Então, ao elaborar um projeto de lei, lei complementar ordinária, ele não pode afrontar os princípios que regem a República Federativa do Brasil. E quais são esses princípios fundamentais? Então acompanha comigo. O artigo 1º ele fala assim, ó: constitui-se no Estado Democrático de Direito e vai ter como fundamentos. Então no artigo 1º nós temos os fundamentos e lembrando, os fundamentos também são princípios fundamentais que regem a República Federativa do Brasil. E quais são os fundamentos? Os fundamentos, macetinha aí para você lembrar, é o famoso Sociediva Plu. Os fundamentos são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, artigo 1º traz os fundamentos e esses fundamentos também são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Agora aqui, ó, comigo aqui, o artigo 2º, ele vai trazer a separação dos poderes, né? Lembrando que esses poderes não são pessoas jurídicas, eles são órgãos, tá? Lembrando que o poder é uno e o titular desse poder é o povo. Então lá, o artigo 2º traz a separação desses poderes. E quais são esses poderes? E lembrando, esses poderes são da União. O artigo 2º fala assim, ó: são poderes harmônicos e independentes entre si. O legislativo, o judiciário e o executivo. Então, essa separação dos poderes previsto no artigo 2º, ela também é princípio fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí nós temos aqui, ó, dando continuidade, nós temos o artigo 3º. E o que fala o artigo 3º? O artigo 3º ele diz assim, ó: são objetivos da República Federativa do Brasil. Aí são os objetivos. Quais são os objetivos? Macete para você lembrar. É o CONGA-ERPRO. CONGA-ERPRO. Então vamos lá, comigo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o mais importante de todos, né? Promover o bem de todos sem risco.
Então, olha lá, um dos grandes objetivos da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos sem risco. Sem risco como, professor? Ó, sem preconceito de raça, idade, sexo, cor e origem, ou qualquer outra forma de discriminação. Então, garante essa igualdade de todos. Aqui são os objetivos. Professor, os objetivos também são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil? Também são princípios. Olha lá. Fundamento é princípio da República Federativa do Brasil, separação dos poderes é princípio da República Federativa do Brasil, os objetivos também é princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Lembrando, tudo que está do artigo 1º ao 4º, parágrafo único, tudo é princípio que rege o Brasil, a República Federativa do Brasil. E o quarto, professor? Bom, o quarto, pessoal, vai trazer os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. E além de ser o princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais, ele também é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. E uma setinha aí que a gente criou. Vamos lá, para você lembrar. Ipanides Recoco. Pessoal, isso é fundamental para você lembrar. Você vai ter que decorar. Não tem como você acertar uma questão de prova se você não decorar todos esses princípios fundamentais. Então vamos lá. Quais são os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais? Ó, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao racismo e ao terrorismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Então esses aí são os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais e, por sua vez, também é princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Aí o parágrafo único, professor. Bom, o parágrafo único trata que a República Federativa do Brasil vai buscar a integração econômica, social, cultural, visando a formação de uma sociedade, uma comunidade latino-americana de nações, tá? Então, por isso que justificou aí o mandar bilhões para o Equador, Cuba, Venezuela, porque os nossos antigos políticos, né, que graças a Deus não estão mais aí, tinha como visão fazer essa integração de uma comunidade latino-americana de nações, tirando dinheiro do povo brasileiro e mandando para esses outros países, tá ok? Fica aí a nossa dica. Então, lembrando, artigo 1º ao 4º, tudo é princípio fundamental da República Federativa do Brasil, que se desdobra em fundamentos, objetivos e princípio que rege as suas relações internacionais. Acompanha aí que agora nós vamos fazer uma bateria de exercícios para você massificar esse conteúdo que costuma vir muito em prova de concurso público. Fica comigo! Olá, caveira, concurseiro, vamos dar continuidade aqui na nossa preparação. Reginaldo, bota na tela aí a primeira questão aí de princípios fundamentais que regem a República Federativa do Brasil. Comigo, caveira, olha na tela, vamos ler, fazer a leitura da primeira questão. O corpo do comando da questão fala assim, ó, à luz do que dispõe a Constituição Federal quanto aos seus princípios fundamentais, ou seja, à luz, então ele quer a correta, então vamos lá, comigo. Todo poder emana de Deus. Não, o artigo 1º diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente através dos termos da Constituição, através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Bom, então não é a A, vamos para B. São poderes da União, independente e harmônico entre si. O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Moderador. Moderador não tem, pessoal, volta aqui comigo, Reginaldo. Poder moderador era na época do Império, que o rei tinha um controle sobre tudo. O Estado sou eu. Então não tem poder moderador mais, graças a Deus. Vamos continuar aí, a opção C. Constitui, dentre outros objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa não é objetivo, é fundamento. Está lá no artigo 1º, está lá no Socidivaplu. Então por isso que também não é a C. Vamos analisar a D. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Essa é a opção correta. Isso aí está no parágrafo único do artigo 4º.
É por esse artigo aí, esse parágrafo, que justificou aí os nossos governantes enviar bilhões de dólares para fora do Brasil, Equador, Cuba, Venezuela, né? Até mesmo para a África, né? Infelizmente, enquanto enviava dinheiro para fora, a população brasileira passava fome. Fica comigo, olha a letra E, porque está errada. A República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A cooperação entre os povos para o progresso da humanidade são os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Continue aí, vamos junto. Ok, Reginaldo, bota aí na tela aí para nós a questão número 2 agora. Acompanha comigo aí, Caveira, na tela. É técnico do Ministério Público Estadual. Vamos lá, junto comigo. Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são metas que o Estado deve promover com força vinculante e imediata, servindo como norte a ser seguido em toda e qualquer atividade estatal. Nessa acepção, a Constituição Federal aponta expressamente como objetivo fundamental, o que ela aponta expressamente? A promoção do quê? Do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo e cor. É o CONGA-ERPO, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, idade, sexo, cor ou qualquer outra forma de discriminação. Então já batamos logo aí com a questão A. E as outras, professor? É de uma sociedade livre, justa e solidária. Sociedade livre, justa e solidária, com repúdio ao racismo e ao terrorismo. Racismo e terrorismo é princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Da erradicação da miséria e da marginalização e da redução da desigualdade nacional. Erradicação da miséria e marginalização, não, erradicar a pobreza e a marginalização. A letra D, da autodeterminação dos povos e dos direitos humanos, princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Ficamos com a A mesmo, pessoal. Vamos dando continuidade aí, agora bota na questão 3 aí, Reginaldo, bota na tela para o pessoal acompanhar. Quanto aos princípios do Estado brasileiro constante na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Bom, Caveira, agora ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Você tem que prestar muita atenção aí para não vacilar na sua prova. Então vamos ver aí o que está errado. Letra A, a promoção da cidadania e a dignidade da pessoa humana são exemplos de fundamentos da República Federativa do Brasil. Olha lá, pessoal, é isso aí. São fundamentos da soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho e da livre iniciativa. Então, é fundamento. Essa aí você não vai marcar porque ela está correta. Ele quer a incorreta. E vamos lá comigo então, vamos dando continuidade. São poderes da União, independente e harmônica entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Perfeito, artigo 2º, também é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Olha a letra C, pessoal. A C fala assim, ó. A República Federativa do Brasil apenas é formada pela união dos municípios do Distrito Federal. Pô, e cadê os estados? É essa que está errada. E por ela estar errada é a alternativa correta. A D e a E estão corretas, a única que está errado é a C. Vamos dar continuidade aí, não desanima não. Vamos lá, hein? Questão 4. Assinale a opção que apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, previsto expressamente na Constituição Federal de 88. Letra A. Pessoal, analisa o que ele quer. Ele quer um fundamento. O fundamento é o Sociediva Plu. Aí vamos lá, a letra A fala assim, ó, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Opa, logo de cara, é essa mesmo. Essa aí que está correta. E a B, pessoal, autodeterminação dos povos, princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Errado. Letra C, igualdade entre os estados, princípio que rege nas relações internacionais. Erradicação da pobreza, né? Não é erradicar, né? É reduzir, né? E vamos lá, solução pacífica dos conflitos, princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Ficamos com a letra A, muito fácil, provinha de escrivão da polícia CESP 2016, né? Vamos lá, Polícia Civil de Goiás. Vamos dando continuidade aí. Questão 5 agora. De acordo com a disposição expressa da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil tem como fundamento Sociediva Plu. Desenvolvimento nacional. O que vocês colocariam aí, meus caveira? Não, né?
Vamos lá. Estado social de direito? Também não. Defesa da paz? Isso é princípio que rege nas relações internacionais. A opção correta vai ser a C, soberania. Lembre-se, socidivaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Opção correta, letra D. Vamos dar continuidade aí agora à questão 6, Reginaldo. Comigo aí na tela. Engenheiro de trânsito, Chapecó, Santa Catarina. Vamos lá. Ele quer a incorreta agora. Lembrando, presta muita atenção quando for a incorreta. Tá ok? Vamos lá então. Na tela, Reginaldo. Ele fala assim, ó. A República, letra A. A República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal. Correto. Não é essa que a gente vai marcar. Letra B. São poderes da União independentes e sucessivos entre si. O Conselho Nacional de Justiça, se você botar essa, eu mato você, caveira. Então, essa aí que está correta. Por que ela está correta? Porque o comando da questão quer a incorreta. Então, o Conselho Nacional de Justiça não é poder da União. Professor, você não falou que ia me matar se marcasse essa? É, se você marcasse essa como correta. Como ele quer incorreta, então é essa que você vai marcar. Tá salvo, hein? A letra C, pessoal, tá correta e a letra D também tá correta. Autoexplicativo, é só acompanhar aí na lousa. Reginaldo, bota agora a questão 7 aí pra turma. Vamos lá, junto. Não é um dos objetivos fundamentais da República. Então, ok, ele quer incorreta também, porque ele está falando que não é um dos objetivos fundamentais. Os objetivos é o conga-erp, é tudo verbo. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. É tudo verbo. Os objetivos são verbos. Agora vamos lá então, ele quer aquele que não é. Letra A, garantir o desenvolvimento nacional? É, caveira, garantir o desenvolvimento nacional é. Então você não vai marcar essa. Letra B, construir uma sociedade livre, justa e solidária? Também é. Letra C, construir uma supremacia perante os países da América Latina? Bom, essa não, né? Essa aí não está no conga-erp. Então, na realidade, a igualdade entre os estados seria lá nas relações internacionais. Então a letra correta vai ser a C, porque ele está pedindo a errada. Então é essa aí. Agora lá, vamos dar uma continuidade, já está acabando. Mantém, caveira, nada de moleza. Quer moleza, empurra bêbado na ladeira no sábado de carnaval. Vamos lá. Questão 8 agora. Comigo, Reginaldo, na tela. É um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3º da Constituição Federal. Vamos lá, ele quer aquilo que é, então ele quer a correta. Letra A. Garantir uma renda mínima a todo cidadão, isso não existe lá no texto, tá errado. Vamos para a letra B. Combater a fome, não, também não. Letra C. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, é essa aí, promover o bem de todos. Então a opção correta é a letra C. A D aí está errada, autoexplicativo, sem comentários. Vamos para a 9 agora, Reginaldo, bota a 9 aí na tela. Técnico da Receita Estadual, vamos lá, junto. Não consta entre os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Então ele quer errado, ele quer aquilo que não consta lá no artigo 4º. Vamos lá, a defesa da paz, consta ou não consta? Consta, então não é essa que você vai marcar. O repúdio ao terrorismo e ao racismo, consta, então não é essa que você vai marcar. A prevalência dos direitos humanos? Consta, então não é essa que você vai marcar. Letra D. A redução das desigualdades regionais na América Latina? Isso não está lá. O que busca lá, o que está constando no parágrafo único, é buscar a formação de uma sociedade latino-americana de nações. A letra D está errada. Então, por isso que você vai marcar a D, porque ele quer aquela que não consta. Agora vamos lá para a questão 10 aí. O que nós temos na questão 10? Assinale a alternativa que não corresponde a um princípio fundamental que rege a República Federativa do Brasil de 1988 nas relações internacionais, conforme disposição expressa no texto constitucional. Ele quer também a errada. Independência nacional consta. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
ele não é princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais, ele é um fundamento. Então, se ele quer aquele que não consta, então vai ser a letra B. Porque o repúdio ao terrorismo, o racismo não consta, é a defesa da paz. Então é a B, a alternativa correta é a B. E para nós concluir aí a nossa aulinha aí, essa aula bônus, vamos para mais uma questão aí para encerrar, questão 11, Reginaldo. Coloca aí na tela. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, ó, presta muita atenção no comando da questão, ele quer a exceto. E qual que é exceto aí, ó? A letra A fala assim, ó, igualdade entre os estados. Rege suas relações internacionais, beleza. Ipanides Recoco, igualdade entre os estados. Independência nacional, também. Não intervenção, também. Qual que é que você vai marcar? O pluralismo político, porque o pluralismo político é um fundamento e não um princípio que rege o Brasil nas suas relações internacionais. Continue acompanhando a gente aí no Cataflix, no canal do YouTube, e faça a sua matrícula no Cataflix, a plataforma do concurseiro, acesso ilimitado por apenas 0,27 centavos por dia, ou seja, R$ 99,77 por ano. Não perca tempo, invista em você e seja aprovado estudando pelo Cataflix. Um abraço do seu professor, até mais.